Notícias do São Paulo, bora explicar essa história. O São Paulo pode terminar com déficit esse ano. Vou te explicar em detalhes, fazer um balanço da janela de transferências. O São Paulo ainda pode buscar um reforço para ser centroavante. Vamos trazer alguns detalhes referentes a isso. E quem vai ganhar espaço agora com a saída do Patrick? Bora trazer informações sobre o São Paulo. São Paulo pode terminar o ano com déficit. Bora explicar essa história, pegar um pouquinho a barca ali da matéria do Bruno Gilfruda, lá do GE, que foi o seguinte, e a gente conseguiu ouvir algumas versões. Um grupo formado por 5 conselheiros do São Paulo fez ali um estudo, um levantamento, levou esse documento para a reunião no conselho lá no dia 14 de agosto, para trazer uma atenção de que, na visão deles, eles que têm todos os dados, tudo, o São Paulo não vai terminar o ano com superávit, e sim com um déficit de 48 milhões de reais. E aí tem algumas alegações aqui do que fazem, de fato, eles acreditarem que isso possa acontecer. Lembrando que o clube tem como previsão um superávit de 44,8 milhões de reais. E aí eles indicam que houve as despesas acima do que era previsto foram de 20%. E são outras questões ali que podem levar ao déficit, principalmente sem a venda de jogadores. Eles atestam que precisa, para o clube não fechar no déficit, vai precisar de mais jogadores vendidos, ou que o São Paulo chegue, por exemplo, numa semi ou numa final de Copa Libertadores da América. Tá? O que também ultrapassa o que era o previsto, que era somente chegar às quartas de final, por exemplo. E aí, sem a presença de jogadores, sem a venda de jogadores, o déficit pode chegar a 118 milhões de reais. Os gastos do clube no primeiro semestre, essa informação a gente trouxe com exclusividade, somaram de 457 milhões, superando os 54 milhões do que foi orçado neste período. E aí a dívida total do São Paulo chegaria a 1 bilhão, basicamente, caso toda essa situação não seja solucionada. E aí, na metade, no primeiro semestre, o São Paulo fechou com um déficit de 31 milhões. É menor do que o previsto era de 45 milhões. Só para você ter uma noção, por exemplo, a folha salarial do São Paulo hoje está em algo em torno de 28,3 milhões por mês. E aí eles atestam também que deveria se diminuir drasticamente também essa folha salarial. As receitas do clube nos 6 primeiros meses do ano foram de 424 milhões, superando em 66 milhões a expectativa inicial. Ou seja, o São Paulo ele conseguiu faturar mais, só que as despesas também cresceram. Então, o São Paulo, já que arrecadou mais do que o previsto, a expectativa era de conseguir até diminuir a dívida mais do que o previsto, só que não há um controle de gastos hoje no São Paulo, e há uma dificuldade mesmo sem contratar os jogadores a custo. Então há esse alarde por parte desses conselheiros de que sim, o São Paulo pode acabar terminando o ano no déficit. E aí outras questões que eles trouxeram também. O departamento de futebol e base extrapolou 22% do orçado inicialmente, nos últimos 3 meses do semestre. O clube social ultrapassou 15% também do que era previsto para esse período, e aliás, o futebol profissional foi de 22% e o de base foi de 25%. Então, resumindo para vocês, mesmo com o FIDIC, mesmo sem contratar jogadores, no relatório apresentado por esses 5 conselheiros, o São Paulo ultrapassou drasticamente os gastos e, por conta disso, corre o risco de terminar no déficit. A gente trouxe informação com exclusividade de que até maio a dívida do São Paulo tinha aumentado para 979 milhões, mesmo com as vendas, mesmo com tudo. O São Paulo, as pessoas já da situação do São Paulo, sempre falam: vamos esperar o balanço final, não dá para fazer projeções agora, tem que esperar o balanço, só que dá para se fazer realmente uma análise deste momento. E a análise do momento o São Paulo não está conseguindo controlar os seus gastos. Um alento também pode ser esse fundo de Cotia com uma grana imediata que também pode acabar dando um respiro financeiro. Mas não se enganem, o São Paulo não está conseguindo controlar as suas contas e isso pode ser prejudicial. Se o São Paulo não aumentar drasticamente
a sua receita, o São Paulo pode acabar não conseguindo mais superar e sozinho, no associativo, terminar com essa dívida que a gente sabe que tem assolado bastante, tem dificultado o São Paulo, principalmente no mercado. O que você acha disso tudo? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Eu quero que você aproveite também para se tornar membro deste canal. Tá? Tem um botãozinho de Seja Membro, onde você pode clicar, ou aqui embaixo na descrição tem o link ali, Seja Membro, que você pode clicar, vai para a nossa playlist ali de vídeos exclusivos, e aí você vai poder já se tornar membro do canal e vai ter alguns benefícios, incluindo o nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Notícias exclusivas só para os membros do canal. Bora continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube. Sem Patrick, quem é que vai assumir o posto de terceiro lateral esquerdo? Obviamente, Nicolas. A gente trouxe com exclusividade há 2 semanas, se eu não me engano, que o Nicolas estava agradando muito ao técnico Hernan Crespo, ele tem gostado muito do desempenho do Nicolas nos treinamentos e chamou o Nicolas para ser um atleta profissional. E aí, por conta disso, né, o Crespo entendeu que o Patrick iria acabar perdendo espaço. Até a titularidade dele contra o Cruzeiro foi muito ainda por uma questão de hierarquia e ele não iria queimar o Nicolas nessa etapa, né? Porque sem o Enzo Dias suspenso, o Wendel ainda voltando sem condições de ser titular, era o Patrick, era a opção que tinha, não dava para colocar o Nicolas nessa fogueira. Mas ele já tem gostado muito do Nicolas, o Nicolas tem treinado com o elenco profissional, e aí ele pode acabar revezando, indo para alguns jogos onde ele não for relacionado. Inclusive, durante essa data FIFA existe uma possibilidade dele acabar jogando alguns jogos da base. Mas ele vai treinar com os profissionais, e aí, em algumas ocasiões, em alguns momentos, ele vai descer para manter ritmo de jogo no sub-20. O Nicolas tem agradado demais. O Crespo, ele deve, a tendência, né, a expectativa dele é fazer com que ele consiga maturar o Nicolas num médio e longo prazo. Ele entende que está se tratando de um jogador, de um lateral, de um ala que entra muito no perfil que ele gosta. É um ala técnico, habilidoso, ofensivo e existe uma boa expectativa referente ao Nicolas. Até nessa temporada, talvez ele não tenha tanto espaço, jogue um ou outro jogo mais picado, mas que a partir de 2026 o Crespo já quer começar a maturar esse atleta que tem sido muito importante ali nas categorias de base, já chamou a atenção do Stuttgart, fez um intercâmbio no Stuttgart, também chamou a atenção do Barcelona, foi listado em uma lista do Diário AS como uma das principais promessas do futebol mundial. Então, olho nesse Nicolas, que ele joga muita bola. Não sei se você conhece, quero saber a sua opinião sobre o Nicolas aqui nos comentários. Bora continuar trazendo mais informações sobre o tricolor paulista? Um balanço sobre a janela de transferências do São Paulo. São Paulo fechou 5 contratações. Para você, qual que foi a melhor delas? Nessa janela ainda conta Dineno, que chegou ainda quando tinha o técnico Zubeldia, chegou o Tapia também, o Rafael Tolói, o Mailton e agora o Emiliano Rigoni. São 5 contratações, todas elas a custo zero, né? O São Paulo conseguiu fechar a contratação do Gonzalo Tapia por empréstimo de 12 meses, então ele fica no São Paulo até o meio do ano que vem, aí vai ter uma opção ali para prorrogar esse empréstimo por mais 6 meses ou já fazer a compra do atleta. Também tem o Dineno, que chegou com aquele contrato de produtividade, né? Ele aceitou reduzir o seu salário nesses 6 primeiros meses de contrato com o São Paulo. Caso ele bata as metas, ele renova por mais uma temporada. Nesse momento, o Dineno está bem longe de bater as metas, inclusive, mas quem sabe agora, sem a presença de um 9, sem a chegada do Marcos Leonardo, se ele pode ter mais minutos. Outra contratação foi o Rafael Tolói, chegou livre no mercado, depois de 10 anos atuando na Atalanta, deve ter condições de enfrentar o Botafogo, tem treinado bem, tem aprimorado a parte física e é possível que ele jogue contra o Botafogo, pelo menos para ficar no banco de reservas. O contrato dele é até 2026 e tem uma cláusula, se ele jogar 50% dos jogos em 2026, ele vai renovar por mais uma temporada. O Mailton, depois de toda aquela novela do Metalist, tudo foi anunciado, contrato até dezembro de 2027, vai fazer a ala direita do São Paulo, é um nome que tem agradado muito o Crespo. Crespo gosta muito do estilo ofensivo do Mailton. E agora, no último dia da janela de transferências, chegou o Rigoni, Rigoni reduziu o salário, contrato até dezembro deste ano, se bater algumas metas, prorroga esse contrato até 2026. E aí, essas são as contratações do São Paulo, qual que você gostou, qual que você não gostou. Eu particularmente, minha opinião, Gonzalo Tapia não entendi muito o movimento, o Dineno acho que quando chegou valeria a pena porque seria mais uma opção de 9, acho que eu preciso ver mais do Dineno do que propriamente já ter uma opinião formada sobre ele. O Rafael Tolói, acho que pela urgência no mercado se fazia valer a chegada de mais um zagueiro.
O Mailton também acho que é uma boa contratação e gosto desse estilo, né, de ser um jogador que vai, de fato, chegar para disputar o jogo da vida a cada minuto, porque é a chance da vida dele de jogar no São Paulo. E o Rigoni não gosto, mas eu respeito, porque assim, olha o que o Crespo fez. Fez esse time jogar, aceitou reduzir salário dele, aceitou pegar a dívida que não pagam desde 2021 e jogar para esse novo contrato, tem aceitado um monte de coisa. Aí ele faz um pedido que é o Rigoni e eu vou falar, não, pô, eu não tenho essa cara de pode chegar, não, Rigoni. Ô Crespo, não vou contratar o Rigoni não. Pô, olha o que o Crespo fez. Então acho que se ele pede o Rigoni, eu acho que faz justo. E aí deixa nas mãos do treinador aí pra ver se ele de fato vai conseguir fazer o Rigoni jogar ou não. O que você acha? Quero saber a sua opinião nos comentários. 2 recadinhos rápidos, aliás, 3, rapidinho, na chincha. Manda cá, aqui embaixo na descrição tem o link para você realizar o seu pedido das marmitas, pizzas, doces, sucos. Você vai gostar bastante. Use o cupom Alexander para ter R$40 de desconto. Aqui embaixo na descrição tem o link da Ola Sport para você ver jogos do São Paulo ao vivo de graça. É gratuito. Só você clicando aqui agora no link, para o que você está fazendo, clica no link, já vai me ajudar bastante a manter o parceiro do canal. Gente, né, os números de agosto foram bem abaixo e já me deram uma cobrada ali para setembro dar uma erguida, senão não vai perder o parceiro aqui. Então, só clicar que tá bom. Chegamos à marca de 10 mil inscritos, então eu quero agradecer muito e vou fazer um recadinho. Sem ser essa quinta-feira, tá? Sem ser essa, a outra quinta-feira, então daqui a uma semana eu farei o sorteio na live da quinta-feira às 7 horas de uma camisa do Luiz Fabiano autografada. Então todo mundo que participar dessa live, você vai ver lá as condições e tudo, todo mundo que participar dessa live poderá concorrer a essa camisa do Luiz Fabiano, autografada pelo LF9, então conto aí com você também, quinta-feira que vem, 7 horas, tá? Vai ser a live. Fechar o vídeo de hoje agora, pronto, recadinhos rápidos. Vamos voltar aqui pro vídeo. São Paulo pode contratar mais um jogador até o dia 12 de setembro. O São Paulo vai avaliar no mercado agora jogadores que estão livres e que podem fazer a função de centroavante. Conversei com algumas pessoas, ainda não há uma clareza sobre isso, e em um primeiro momento também os nomes não empolgam. Até várias páginas, torcedores, começaram nas redes sociais a fazer 2 campanhas. Uma era pelo Paco Alcácer, né, que jogou no Barcelona, passou muitos anos no futebol espanhol, que ele está livre no mercado, se eu não me engano tem 32 anos. E o outro seria o Abombacar, que também está livre no mercado, aquele da seleção de Camarões, que chegou a fazer gol na seleção brasileira e tudo, mas não tem nada, pelo menos por enquanto. A diretoria vai avaliar esses nomes livres, mas em um primeiro momento não está empolgando. Mas vai ver essa possibilidade, vai estudar com detalhes, mas há algumas pessoas lá que já falam em mercado do São Paulo fechado mesmo e vai com o que tem aí para o restante da temporada, mas vai dar aquela olhadinha, vai dar aquela bisoiada para ver se de fato vai ter algum nome que vai agradar ou não. Você gosta de algum nome, algum centroavante que está livre no mercado, que você acha que poderia, um contratinho ali até dezembro e tudo? Quero saber a sua opinião nos comentários, deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro. Hoje tem live, 7 horas da noite, estaremos ao vivo para falar bastante de Tricolor Paulista. Um abraço!